A Anatel anunciou que vai remover todos os orelhões do Brasil. Puxa vida, que notícia é essa? A remoção dos orelhões do Brasil, eles todos serão removidos. A Anatel informou, inclusive, que não produz mais cartões telefônicos. Você se lembra que antes eram as fichas telefônicas, depois os cartões telefônicos. Não há mais manutenção dos orelhões há algum tempo, né? Então tem muitos orelhões quebrados, espalhados por aí, e os orelhões que ainda estão em atividade serão removidos. A Anatel diz que ainda há cerca de 30 mil orelhões pelo Brasil. Eles serão removidos gradativamente durante este ano e não serão substituídos. Pela primeira vez, não haverá substituição dos aparelhos quebrados por aparelhos novos. É o fim, é a extinção dos orelhões. É uma notícia que entristece a todos nós, não é, Marcelo? Pois é, você sabe, quando você começou a tocar nesse assunto, começou a falar do assunto, primeira coisa que me veio na cabeça foi esse vídeo aí que eu postei tem uns anos atrás, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não, mas é engraçado que há pouco tempo eu conversando com os amigos, eu perguntei, né, aí no Brasil, cara, ainda tem orelhão? Olha o assunto que a gente estava debatendo, ainda tem orelhão? E eu fiquei curioso em saber se ainda tinha. Aí perguntamos, pô, mas como é que funciona? É cartão, é ficha, o que é, né? Mas eu já tinha até dúvida se ainda existiam orelhões. Interessante. Tá aí a resposta para minha pergunta. Realmente, agora acaba, né? Eu até tentei pouco tempo atrás fazer uma reportagem sobre os orelhões e eu não consegui comprar os cartões telefônicos, né? Para fazer com que os orelhões funcionassem. Eu consegui fazer a ligação só a cobrar. Eu queria o cartão telefônico para poder colocar, para ter a linha no orelhão para poder fazer a ligação. E fui em bancas de jornais pela Avenida Paulista, né, onde ainda há orelhões, e tentei comprar e não consegui. Aí eu tentei também nos postos ali era a Telesp, né, depois Telefônica, hoje aí as operadoras, né, a Vivo, enfim, e também não encontrei, né? E a gente observa que os orelhões ainda existentes, eles estão vandalizados, estão quebrados. Porque orelhão, infelizmente, sempre foi alvo de vandalismo, né? Só que houve uma época em que tinha muita manutenção, a substituição dos orelhões quebrados. Né? Eu lembro, às vezes, a gente precisava fazer uma ligação, ia no orelhão, ei, caramba, tá quebrado o orelhão. Você ficava com raiva, porque você precisava fazer a ligação, o orelhão estava quebrado, tinha arrancado o fone, alguma coisa assim. Aí você voltava depois de um tempo, o orelhão estava funcionando. Eu me recordo de alguns orelhões em pontos específicos que eu sempre usava, né? Que eram orelhões no meu caminho, né? E a gente sempre utilizava os orelhões. Eu sempre andei com muitas fichas telefônicas no bolso, não sei você. Eu também, eu tava pensando isso. Eu também sempre andei com muita ficha, usei muito orelhão. E você tocou no assunto interessante, porque eu me lembro muito bem de eu estar indo usar um orelhão, desses que a gente costuma usar sempre, né? Que você falou, tá no nosso caminho, tá na nossa rotina. E eu vi o pessoal trocando o orelhão. Era uma coisa comum, eu cheguei a ver muitas vezes eles trocando o orelhão, porque tava todo pichado, tava quebrado, era comum ver o orelhão quebrado, né? E eu presenciei muitas vezes o pessoal fazendo a troca do orelhão. E eu lembrei agora que em muitos países que o orelhão já foi, tipo, já acabou há muito tempo, eles chegaram a manter as cabines, que eram muito comuns, principalmente em países frios, né? O pessoal ficar dentro da cabine telefônica. Eles trocaram por locais para a pessoa que quer fumar, né? Tipo um fumódromo. Eles transformaram os orelhões. Depois de um tempo, isso também foi acabando também. O pessoal hoje, dificilmente você vê gente fumando, né? Até na rua aqui, pelo menos, não é comum eu ver. E eles também acabaram com as cabines. Então, aqui, por exemplo, onde eu moro aqui na região de Orlando, né, o entorno, você não vê nem mais orelhão, isso há muito tempo, e não vê nenhuma cabine também de telefone. Mas essa é uma característica aí da Flórida, né? Porque eu imagino que em muitos pontos dos Estados Unidos ainda existam orelhões, né? Principalmente naqueles estados mais tradicionais, mais conservadores, não sei, talvez no Texas.
Eu acho que ainda deve ter orelhão funcionando, né? Não foi, é lógico, não acabou totalmente, mas assim, diminuiu muito. Não é tão comum você ver orelhão, mesmo em outros estados. Agora eu me lembro também, ô Marcelo, quando nós estávamos na fila do orelhão, porque mais de uma pessoa queria usar orelhão, aí você ia fazer uma ligação, você ficava até meio constrangido para não demorar muito, porque tinha gente atrás esperando. Então a gente, por mais que quisesse se alongar numa conversa, era o básico, né? Você ligava para casa, não, não, tudo bem, eu só estou ligando para avisar, tá, ou para o trabalho, porque aí já tinha uma outra pessoa atrás esperando. Aí você colocava o fone de volta, as fichas que você não tinha usado, elas caíam, né? Caiu. Você retirava as suas fichas, saía, e a outra pessoa que estava atrás já ia direto para poder usar o orelhão. Você lembra disso? Lembro bem. Lembro bem. Eu lembro de tanto ficar naquela angústia, né, de você, pô, finalmente eu vou conseguir falar depois de esperar 10, 20 minutos na fila, só que já tinha gente atrás, né? E você ficava naquela, ó, tem que ser rapidinho aqui porque tem muita gente esperando. Era comum falar isso, né? Ó, tem que falar rapidinho porque tem muita gente esperando aqui na fila. E o mesmo quando você também estava esperando, que você via o cara, a pessoa conversando sobre assuntos que nem eram tão importantes, né? Eram coisas, você via que não era urgente, né? Quantas pegadinhas não surgiram nos anos 80 com essa situação, né? Do cara ficar no orelhão lá falando assuntos aleatórios, sem importância, e o pessoal esperando. Mas bem lembrado, eu lembro muito bem dessa situação. Outro detalhe também era a diferença entre as fichas telefônicas e quando você queria fazer uma ligação para um outro estado, o tempo de duração da ficha era menor. Eu lembro que tinha uma ficha cinza e tinha uma ficha prateada. Se eu não me engano, a ficha prateada era utilizada se você quisesse fazer uma ligação para um outro estado. Você lembra disso aí? Eu lembro que eram fichas diferentes, eu não lembrava das cores, eu É. achava que era só a sigla, né? Alguma coisa, DDD e a outra alguma coisa. Não lembrava das cores, não. Eu tenho algumas fichas ainda que eu guardei, né, da época dos orelhões. Cartão telefônico eu não guardei. O cartão, eu acho que ele fez perder o charme do orelhão, né? Quando trocou da ficha para o cartão. Eu ainda cheguei a ter cartões telefônicos. Aí depois já surgiu o celular, aí eu não comprei mais cartões telefônicos. Mas da ficha eu lembro, inclusive, daquela cartela que era a É, cartela da Telesp, era uma cartela de papel, vinham 10 fichas, você comprava colava. na banca de jornal a cartela, rasgava e tirava as fichas de dentro, né? Exato, comprava na banca, comprava, tinha vários pontos de venda, né? Lembro bem disso. A gente andava com as fichas telefônicas aí para poder fazer as ligações. Então, ainda bem que você fez esse vídeo aqui. Esse vídeo ele foi gravado no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Lá na Exatamente. Avenida Paulista, dentro do Conjunto Nacional, ao lado da antiga Livraria Cultura, né? Saudade aí, espaços bacanas da cidade que não existem mais. Pois é. E aí essa gravação foi feita lá num momento, não faz muito tempo, né? Mas ainda tinha orelhões ali, ó, orelhão de cartão. Pode reparar no detalhe aí, trata-se de um orelhão Esse não tem de mais, né? cartão. Imagino esse. Então, agora eu tô na dúvida ali no eu estou na dúvida, nesse pedaço do Conjunto Nacional, pode ser que tenham ainda esses orelhões, mesmo que sem funcionar, ou que já tenham se antecipado em retirar, né? Até porque num espaço como esse do Conjunto Nacional, e tem muita circulação de pessoas, não teria muito sentido você deixar algo que não funciona, né? Quer dizer, para que você vai Realmente. deixar um orelhão lá que não funcione, né? Não teria muito sentido, né? Eu vou passar lá para dar uma olhada. Eu gosto ali do Conjunto Nacional. Mas acredito que, se não funciona mais, que eles já tenham retirado. Serve para quê? É, Só para alguém ir lá e fazer graça gravar vídeo. é verdade. Realmente, lembro bem disso aí. Isso já tem um tempinho, isso aí já deve ter pelo menos uns 8 anos, mais ou menos. Um pouquinho É, mais, talvez um um pouquinho pouco mais, mais. né? Esse vídeo aí. Interessante, cara. Foi a primeira coisa que veio na minha Muito cabeça quando bem. você tocou no assunto, meu Deus. O fim dos orelhões, lamentavelmente, os orelhões que não vão existir mais no Brasil.